muito obrigado pela sua vitória em nosso meio. Na verdade, em ti, a tua escritura diz, nós somos mais que vencedores. O Senhor nos deu a capacidade de vencer aquilo que para o homem, até para a ciência, é invencível. É algo que não dá, nem a ciência explica. E o Senhor vem com teus milagres e faz a gente então perceber o quanto o Senhor é grande, Criador dos céus e da terra. Eu não sei, ó Deus, o que essa pessoa tem passado, mas sei do Deus que eu prego, do Deus que eu sirvo. Um Deus que faz maravilhas, um Deus que é capaz de criar um novo órgão dentro de uma pessoa, um Deus que restaura, que purifica, que limpa, que santifica, que tira o pecador das ruas, aquele que vive até na marginalidade e os faz andar em santidade. O Senhor é tremendo e é o nosso libertador, o Rei dos Reis, aquele que tem o poder de libertar qualquer pessoa de qualquer mal, em nome de Jesus. E você que crê, diga: Senhor Jesus, eu creio que no Senhor eu recebo a libertação. Diga: eu quero, Jesus, a tua bênção. E pode aplaudir a Ele bem forte. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia. Pode sentar então. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ou, como os teólogos gostam de falar, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, para falar tudo certinho, né? Tem gente que é meio enjoado com isso. Uma vez eu vi uma pessoa ser repreendida, porque ela lá no Velho Testamento, geralmente é primeiro livro, não é carta, não é epístola, são livros, né? E a pessoa falou primeira de Reis, ou primeira de Segunda Crônicas, e uma pessoa repreendeu, pensou: não, é livro, é segundo livro, não é segunda, porque no passado, no presente é carta. Então a pessoa se apega num detalhe e a vida está só afundando. Casamento está destruído, família destruída, sem saúde nenhuma, sem prosperar, mas a pessoa está ligada num detalhezinho teológico. Quer dizer, é uma bobeira, irmão. A gente tem que se preparar, tem que conhecer, tem que procurar conhecer, mas não podemos ficar tão presos assim ao ponto de repreender alguém sem ter a hora certa da repreensão. Repreensão não é a mensagem de hoje não, tá? Não é a mensagem de hoje não, mas repreensão eu vejo como um ministério, uma dádiva que Deus dá a algumas pessoas. Tem gente que sabe repreender. Ele te repreende e você não fica aborrecido. Você entende e se acerta e sua vida melhora. Mas tem gente que não sabe repreender. Se for abrir a boca para repreender, você vai ficar muito ferido e magoado. Então, não tem esse dom, tem que pedir a Deus. Bom, isso aí Deus mandou falar, eu falei, mas não tem nada a ver com a mensagem não, tá bom? A mensagem está aqui na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, é aqui que está a mensagem. Diz aqui, ó: porque a palavra da cruz, ela é o quê? Loucura para os que perecem. Perece aqui, irmão, deixa eu te falar, não é no sentido de a pessoa estar morrendo lá no hospital, último fôlego, não. Perece aqui aquela pessoa que não consegue entender Jesus Cristo, que não consegue entender a palavra, que até frequenta, às vezes vai até a igreja, gosta até do ambiente da igreja, mas não consegue entender a palavra de Deus, não consegue se entregar a Jesus Cristo, não consegue andar segundo a vontade de Jesus Cristo. Então essa pessoa está perecendo, ela não consegue fazer o que Deus manda. Então Deus não vai entrar em comunhão com o pecado. Pecado e Deus não combinam, não tem compatibilidade. Essa pessoa está perecendo. O pecado faz isso com o ser humano, tá? Então a gente tem que ter um cuidado. Ele não está falando perece a pessoa que está nas últimas, não. Mas pessoas que estão longe de Deus, algumas até frequentando a igreja, mas que não conseguem servir a Deus de verdade, tá? Nem todos que estão em Israel são israelitas, disse o profeta, né? O apóstolo, né? Bom, então vamos lá. Ele diz, porque a palavra da cruz, a mensagem da cruz, essa mensagem que a cruz vazia passa para a gente, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos o quê? Salvos.
Então você entende que perecer não é uma pessoa que está morrendo, é uma pessoa que está sem salvação. Uma pessoa que venha, talvez até frequente a igreja, porque precisa do milagre, mas ela não quer, não entende Jesus Cristo, ela não se entrega a Jesus Cristo, né? Então ele fala, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Então a mensagem da cruz é o quê? Poder de Deus. Ninguém vai entender bem a mensagem da cruz sem antes... Ninguém vai entender bem a mensagem da cruz, que é o quê? O poder de Deus, sem antes se apaixonar por Jesus Cristo. Porque essa mensagem da cruz, para quem não conhece Jesus, é loucura. Mas quem já está doido por Jesus, então no sentido de apaixonado por Ele, se entregou a Ele, se rendeu a Ele, mas essa mensagem que a cruz passa para a gente, da morte, ressurreição, o que antecedeu a crucificação, ao terceiro dia Ele ressuscitando por nós, toda essa mensagem de redenção, de milagre, de cura, de salvação, a mensagem da cruz para a gente, ela deixa de ser loucura, porque a gente começa a experienciar, a gente começa a ter experiências com Jesus Cristo que antes a gente não tinha. A gente começa a ver pessoas, como eu já falei aqui para vocês, que chegam aqui na igreja com um espaço de uma semana para amputar o pé e não amputar mais. Lembra desse milagre? A gente vê pessoas chegando aqui com câncer e não precisa mais de tratamento porque foi curada. A gente vê coisas assim que são absurdamente, são loucas, a ciência fica doida, os médicos que não creem em Deus ficam loucos, eles dizem, eu não entendi, mas deve ter uma explicação, deve ter, um dia eu vou entender, sim, o dia que ele entregar a vida para Jesus, aí ele vai entender o que aconteceu, porque não tem explicação. Então é uma mensagem que é loucura para quem não tem Jesus Cristo. Aí você vai falar da mensagem da cruz para ele, de que Jesus pode curá-lo, de que Jesus pode curar uma pessoa até com estado terminal, e que a morte com Cristo não é morte, na verdade é uma preparação, você está dormindo para depois ir para a eternidade. Então a gente começa a tratar a morte com um pouco mais, um pouco pelo menos, né? Um pouco mais de clareza, de simplicidade, porque a gente entende que quem morre com Jesus está salvo. A pessoa não entende a mensagem da cruz, ela também não entende como a gente fica calmo quando uma pessoa está no estado terminal e a gente apresenta ela a Cristo, e no lugar de primeiro orar para ela ser curada, primeiro a gente quer saber se ela quer ser salva, e a pessoa fala, você está falando de salvação, ela precisa ser curada. Calma, porque se Jesus quiser levar aquela pessoa salva, ela vai dormir e quando abrir o olho vai dar de cara com Jesus Cristo e vai ficar a eternidade com Ele. Se ela morrer sem Jesus Cristo, ela vai fechar o olho e quando ela abrir vai dar de cara com o inferno. Então primeiro é salvação, mas quem é que vai entender uma coisa dessa? Porque isso é loucura para quem não conhece o Evangelho. Isso é uma coisa de doido, não. Se é para curar, eu aceito. Você ora, mas essa pessoa vai aceitar tudo. Vai orar, o outro vai chegar com um galinho, vai jogar uma água benta nela, o outro vai fazer uma reza, o outro vai fazer vai jogar uma fumaça. O importante é a pessoa ser curada. A gente já pensa diferente, porque a mensagem da cruz é a eternidade, é vida eterna, é salvação, é ressurreição. É loucura, irmão. Vou repetir, enquanto você não entender que primeiro tem que se apaixonar pela palavra de Deus, tem que se apaixonar por Jesus Cristo, essa mensagem da cruz vai continuar sendo loucura. É loucura para quem não conhece, é loucura para quem está perecendo. Agora, quando você decidir no seu coração, eu quero Jesus na minha vida, essa mensagem vai se abrir para você de uma tal maneira que você vai entender que é tudo que você precisa. É tudo que você precisa. Vão te chamar de doido, como chamam a gente de doido aí fora, você não vai nem ligar, você não vai estar nem aí. Você está apaixonado por Jesus. Quem não se apaixona por Jesus não se apaixona pela cruz, porque não é a cruz em si, é a mensagem que a cruz vazia de Cristo passa para a gente. Amém, Jesus? Por isso que o Paulo vem para essa igreja e ele fala, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, Romanos 16, vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 16, para nós que estamos salvos, ela é o poder de Deus, irmãos.
Romanos capítulo 1. Aí você começa a acreditar em ato de fé. Aí passa o manto, você toca no manto. Aí o pastor consagra uma água, você bebe da água. Aí o outro que não está nem aí vai falar que você está ficando doida, que você está ficando doido varrido, que uma água que o pastor orou vai curar o quê? Que um manto que tocar vai curar o quê? Aí você fala para a pessoa assim, mas está na Bíblia, uma mulher com 12 anos tocou nas vestes de Jesus, foi curada. O pastor só está fazendo um ato de fé. Que bobagem é essa? Que tocar e ser curado? A pessoa ela não consegue. A mensagem da cruz é loucura, irmão. Loucura para os loucos, né? Agora, para quem é doido por Jesus Cristo, que é apaixonado por Jesus, essa mensagem é tudo. Tudo, 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 tudo. Diga amém, Jesus. Bom, Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele fala aqui, ó. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Deixa eu só falar uma coisa rápido, antes de eu continuar. Eu não me envergonho, disse o apóstolo Paulo, do evangelho de quem? De Cristo. Você vai encontrar outros evangelhos por aí, tá? Nem todos os evangelhos que estão sendo pregados no mundo é o evangelho de Cristo. Você tem que detectar isso. Você tem que buscar isso na sua vida. Você tem que entender que tem a palavra que é de Deus, revelada por Deus para nós. É o evangelho que está aqui na Bíblia Sagrada, mas tem outros evangelhos aí. Alguns até patenteados, digamos assim, né? Leva o nome até dos profetas ou da profeta, sei lá, e serve de evangelho. Tem livros que para algumas pessoas servem de evangelho para eles. Então tem muitos evangelhos. Ele está dizendo sobre um evangelho específico. O Paulo era doido por Jesus. Amém, irmãos? Doido no sentido de apaixonado. Antes de se converter, ele era doido para matar quem era de Jesus, para pegar e meter a paulada para quem era de Jesus. Ele odiava esse caminho do evangelho de Cristo. Quando ele se converteu e teve um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, e ele se converte, ele se apaixona por Jesus de uma tal maneira que a mensagem da cruz começou a ter valor, ele começou a entender a mensagem da cruz. E esse homem foi capaz de ser apedrejado, preso, chicoteado, apanhar. Muitas vezes ele passou por muitas coisas pela paixão da mensagem da cruz. Tá? Então ele se apaixona pelo evangelho de Jesus. Ele agora está dizendo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Agora, antes ele se envergonhava, mas ele aceitou Jesus. Eu só vou entender essa mensagem ao ponto de nem me envergonhar mais de dizer para todo mundo que eu sou evangélico, que eu procuro, minha vida é regrada pela palavra de Deus, que o Senhor Jesus é o meu norte. Eu vou perder essa vergonha quando eu realmente entender Jesus Cristo. Ninguém entende a mensagem da cruz sem entender Jesus Cristo. Ninguém entende a mensagem da cruz e ama essa mensagem sem amar Jesus Cristo. Não tem. Amém, Jesus? Você pode ir para o cinema, chorar, vendo um filme do homem, o ator sendo crucificado. Hoje tudo é muito real nesses filmes, né? É muito real hoje. E você pode até chorar e sair de lá. Teve um filme aí que o pessoal disseram, né? Não sei, disseram que o pessoal saiu do cinema se passando mal. De tão realista que foi a cena que antecedeu a crucificação e a cena da crucificação. Diz que o pessoal passou mal no cinema e saiu passando mal. Isso não quer dizer nada, irmão. Se a pessoa não acreditar, não amar, não for doido por Jesus Cristo, apaixonado, para entender a mensagem da cruz, essa emoção vai passar, vai tomar o remedinho dele lá, o coração vai parar de palpitar, e ela vai voltar, poxa, vamos tomar um chopp lá, que eu fiquei muito nervoso com esse filme. Voltou para a vida dela, não mudou, não teve transformação, não teve libertação. Essa mensagem liberta. Você pode ter 50 anos de cigarro, essa mensagem liberta. Você pode ter 30 anos de cocaína, essa mensagem liberta. Você pode ser um traficante, andar armado, boca de fumo, ter a sua vida toda pautada nisso, essa mensagem liberta. Pode ser, sei lá, qualquer situação. Não tem uma que essa mensagem não possa libertar. Só que eu só vou entender quando eu parar de me envergonhar do evangelho. Amém? Eu só vou entender essa mensagem de verdade quando eu me apaixonar por Jesus Cristo.
Então, a mensagem da cruz é doideira para quem está perecendo. Mas para quem é doido por Jesus, essa mensagem é perfeita. Perfeita, perfeita, e sem ela eu não conquisto nada de Deus. Amém, pessoal? Sem ela eu não vou entender que mais do que ser curado de uma enfermidade, eu preciso de vida eterna. Mais do que ser, eu preciso de vida eterna. Eu não consigo entender isso. É doideira para mim. Por que eu vou me preocupar mais com a eternidade se eu estou doente? Isso é doideira. E primeiro eu quero ser curado. Depois eu vou me preocupar com a eternidade. Não, a gente inverte. Primeiro a eternidade, depois a cura. Amém, Jesus? Depois os milagres. Em primeiro lugar, disse Jesus, o meu reino e a minha justiça. As demais coisas eu vou acrescentar para você. A gente no mundo, a gente inverte isso. Primeiro eu quero, como diz os antigos, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Eu quero resolver minha situação. Depois eu vejo esse negócio de salvação, de vida eterna, isso é para outra época. Não. Quando você entende, se apaixona por Jesus e entende a mensagem da cruz, primeiro a eternidade. Primeiro a minha libertação, aceitou Jesus, eu quero a eternidade. Depois eu vou buscar conquistar o que Deus tem para mim. Mudou. Inverteu. Ele fala, porque eu não me vergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que, primeiro do judeu e também do grego. Quando ele fala primeiro do judeu e também do grego, ele está dizendo o seguinte, não existe pessoas no mundo todo, no globo terrestre, não existe uma pessoa que não possa se converter ao evangelho. Tem pessoas agora, enquanto a gente conversa aqui, que está se convertendo a Jesus Cristo, lá no meio, lá naquele país, onde até a Bíblia é queimada. Se alguém pegar com a Bíblia, até corta-se a mão da pessoa, porque ela não pode ler a Bíblia, não pode entrar com a Bíblia lá. Até lá, tem gente se convertendo agora, e se apaixonando pela mensagem da cruz. A gente aqui, graças a Deus, tem igreja em cada quarteirão, a gente encontra 1, 2, 3 igrejas. E a gente consegue ainda, por enquanto, pregar abertamente. Rádio, televisão, na igreja, de manhã, de tarde, de noite, até de madrugada, se quiser. Sábado passado fizemos uma reunião de 7 horas. Começou às 13 horas, terminamos às 20 horas a reunião. Uma vigília de 7 horas durante o dia aqui. Que eu vou fazer esse mês que vem de novo. No último sábado do mês que vem, já vai preparando sua agenda aí, para você estar com a gente na reunião de 7 horas com Cristo. Amém, pessoal? Então a gente ainda pode, mas tem países que não pode falar de Jesus. Você não pode chegar lá no restaurante, por exemplo, ou na faculdade, e sentar e colocar uma Bíblia do lado. Você não pode chegar na sua empresa de trabalho, abrir sua marmita para almoçar e botar uma Bíblia do lado. Se você fizer isso, você vai ser preso. Se fizer isso, você vai ser muito discriminado, pode até apanhar. E pode até apanhar feio, até ser preso e até perder a vida. Só porque está lendo uma Bíblia sagrada. Mas ainda assim, num país como esse, Jesus está entrando e convertendo a pessoa e fazendo a pessoa se apaixonar por ele, e ao se apaixonar por ele, ela entende a mensagem da cruz, entende que a mensagem da cruz é o poder de Deus para a vida dele, é o evangelho de Cristo, e aí ele começa a receber primeiro a bênção interna, onde ele vai sendo mudado completamente, liberto completamente, aquele caráter estranho é transformado, e aí ele começa a receber as bênçãos de Deus. Essa pessoa já foi mudada. É o poder do evangelho, irmãos. O evangelho, a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, é o poder de Deus para aqueles que creem. Não é para quem quer só um milagre. Não é para quem só deseja um milagre. É para aquele que crê. Ah, pastor, mas eu creio, por isso que eu quero o milagre. É para aquele que crê na mensagem o quê? A mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Os que perecem só querem crer porque precisam. Você entendeu? Os que perecem é aqueles que só querem crer porque precisam. Então, você vai orar por uma pessoa e você fala assim, você crê que Deus pode... Creio! Claro, você está doente. Por isso você crê. Mas no momento exato que for curado, vai sair e nunca mais vai voltar à igreja. Porque não quer Jesus Cristo. Quer continuar com a vida como era antes. Só quer a cura. Então, quando uma pessoa quer alguma coisa de Deus, se você for falar com ela, ela vai falar, mas eu creio em Deus. Mas não crê em Deus
desse jeito. Ela crê num Deus que pode operar na vida dela. Que pode ser através de uma oração, de uma reza, de um despacho, de qualquer maneira. O importante é que esse Deus vai curar. Ela só quer a cura. Entende isso? Enquanto essa pessoa não mudar o pensamento dela, ela vai perder muita bênção, porque isso aqui é poder de Deus. É a mensagem da cruz, é o evangelho de Jesus. Não é, então, não estamos falando de uma pessoa que quer um milagre. E não importa de onde venha o milagre. O importante é que venha. Não, eu entendo comigo que pessoas que realmente se entregaram a Jesus Cristo jamais vão buscar milagre em outro lugar. Alguém pode falar para mim, pastor, se o senhor está com isso aqui, assim, seu filho está assim, se o senhor acender aquela vela lá, vai ser, já me garantiram a minha entidade que vai ser curado. Eu não vou querer. Ah, pastor, esse fanatismo é que eu não quero na minha vida. Não é fanatismo, é que eu creio nessa mensagem aqui, ó. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Creem em quê? Creem na mensagem da cruz. Não é só crer para ser curado, crer que Deus pode fazer, crer que aconteceu, porque eu estou precisando, então eu creio. Não, é crer no que Jesus fez na cruz do Calvário e se render a Jesus Cristo, receber essa libertação, nunca mais largar Jesus. O evangelho, então, o apóstolo Paulo, então, o grande perseguidor da igreja, ele está dizendo, que foi perseguidor da igreja, né? Ele está dizendo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, não tem ninguém que esteja fora da visão de Deus. Ele quer salvar todo mundo. Mas tem gente que só quer ser curado, não quer ser salvo. Tem gente que não se importa de onde o milagre está vindo. Se vem do céu ou do inferno. A pessoa eu não me importo, eu quero ser curado. Isso tem que bater na cabeça da pessoa. Quem está entendendo? 17 ele fala assim, ó, porque nele se descobre a justiça de Deus. Como? De fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Eu entendi isso aqui da seguinte maneira. Eu entendo isso aqui da seguinte maneira. Eu vou descobrir a justiça de Deus na mensagem da cruz, em Jesus Cristo. Eu vou descobrir a justiça de Deus, mas é de fé em... Eu preciso estar na presença de Deus todo dia. Porque hoje eu tenho uma fé e eu vou vencer isso aqui. Mas amanhã eu preciso dessa fé sendo renovada, sendo transformada, até sendo aumentada para vencer outra coisa. Uma batalha é maior do que a outra. Uma outra já é menor do que aquela que você venceu. E cada batalha que você enfrenta, e nós enfrentamos, é batalha, não é? Tem alguém aqui que não está enfrentando nenhuma batalha? Nenhuma? Nenhuma, irmã? A senhora não está enfrentando nenhuma batalha? Ah, não, tá. Ah, eu entendi que eu não estava. Eu ia sentar com a senhora depois para fazer um atendimento com a senhora, entendeu? Eu que ia querer gabinete com a senhora. Não, eu não ia dar gabinete para ela. Eu que ia querer esse gabinete com ela, para ela me explicar como que ela consegue não ficar com batalhas em hora nenhuma. Não existe, irmão. Todo mundo enfrenta batalhas. Eu sempre falei para vocês, o importante é como você enfrenta as suas batalhas. Você enfrenta igual aquela ema, aquele animal grandão, enterrando o pescoço dentro do buraco, na terra? É assim que você enfrenta suas batalhas? Ou você enfrenta como a águia que voa acima da tempestade? Lá onde eu moro tem uma águia, irmão. Toda manhã ela passa perto da minha casa. E ela cresceu, sabe? Eu fico só admirando, porque no início ela era pequena. E eu vi ela em cima da casa, lá na frente da minha casa, ela ficava lá em cima assim, falando aqui, fazendo aquele barulho dela, né? E depois alçava voo assim. Eu gosto desse bicho. Eu acho muito lindo, né? E hoje eu vi ela passando, mas tá grandona já. Passando assim. Já só de olho nos ratinhos para pegar para comer, eu acho, não sei. Amém, irmãos? A águia tem um poder de voar alto.
Dizem os que estudam ela, que ela, quando vai estar filhote, ela vai para um alto do penhasco, ela procura a fresta dos penhascos, bem no alto, e ela vai lá e coloca o filhote dela lá. Por quê? Para nenhuma cobra chegar até lá, nenhuma serpente chegar até lá, nenhum gambá, sei lá, para ninguém tomar o filhote dela. Então ela bota lá em cima, onde dificilmente um predador vai chegar. E quando o filhote nasce, esse bicho maravilhoso aí que Deus criou, ele começa a levar alimento lá para cima. E quando os filhotes já têm penugem, já tem pena, né, para começar a voar, diz que ela coloca ele nas costas, mergulha com eles lá em cima, voa, joga o bicho. Se a gente aprendesse com a águia, irmão, a gente ia ser melhor pai, melhor mãe. A gente fica cheio de coisinha com o filhinho, até o pastor comete esse erro. Fica cheio de carinho com o filho na fé, e na hora de jogar o filho para voar, o filho não consegue voar, quer ficar segurando na sua calça lá. Até o pastor comete esse erro às vezes. Não consegue seguir viagem, sabe? Não consegue, o pastor não consegue seguir a vida dele para longe, porque está grudado. Até a gente comete esse erro, fica muito grudado no filho na fé. Diz que ela vai, joga o bebê dela e vê se ele vai, né? E ele começa a bater, tentar. Se ela perceber que ele não vai conseguir alçar voo, ela vai, pega ele e leva ele de volta. Alimenta, e depois vai de novo. Joga novamente. Não conseguiu, pega novamente. Joga de volta, alimenta, depois pega, joga. Aí vai, voa. Pronto, acabou. Agora segue viagem. Você agora vai procurar sua família, porque eu vou cuidar dos outros agora. É assim que a águia faz. Se a gente soubesse criar nossos filhos desse jeito, irmão, mas a gente fica cuidadinho de papai, cuidadinho de papai, cuidadinho de mamãe. Quantos anos tem? 18, irmão, não consegue nem trabalhar e ir embora estudar sozinho. Eu estou com medo da faculdade, mamãe. Pelo amor de Deus, irmão. Amém, Jesus? É de fé em fé. Se hoje eu tenho fé para estar aqui, amanhã eu tenho que ter fé de novo. Você acha que o diabo não tenta a nossa mente? A de vocês e a dos pastores? É aqui que ele trabalha. É aqui, nos seus pensamentos que ele trabalha. Ele quer você desanimado, sabe? Eu vou para a igreja já há anos e não está dando certo. Acho que eu vou ficar em casa agora, não vou mais para a igreja não. Ele quer você desanimado. Não vou pregar não hoje, porque hoje está frio. Vou ficar em casa, vou botar alguém para pregar no meu lugar. Os pastores também passam por isso. Também são tentados na mente dele. Entre outras tentações que tem. De fé em fé, eu preciso vencer. Eu lembrei, eu não vou pregar, eu só vou falar. Eu lembrei do Josué. Josué era obreiro do Moisés, só vou comentar, não vou pregar. Josué, ele era obreiro do Moisés. Moisés, o grande libertador que tirou o povo do Egito, né? E o Josué fica no lugar do Moisés quando Moisés é morto. Ele morre e o Josué assume. Josué então tem a missão de passar com o povo para o outro lado do Jordão, para a terra que Deus havia prometido para o Moisés e para o povo dele. Quando Josué passa, a primeira cidade que ele tem para conquistar qual é? Jericó. Só que era fácil conquistar Jericó? Por quê? Tinha uma grande muralha em volta dela. E eles, quando souberam que aquele povo, quase 3 milhões de pessoas, que passavam e Deus era com eles, Deus tirava a água da rocha, Deus abriu o mar para eles passarem, de tudo que Deus havia feito na vida deles, o rei mandou fechar a cidade, ninguém entrava e ninguém saía. Então ficou difícil conquistar aquela cidade, quase que impossível. Aí aparece um anjo para o Josué. O Josué conversa com ele e ele falou: o Senhor me mandou te dar uma direção aqui. Qual a direção? Você vai circular a cidade uma vez por dia durante 6 dias. Parece até um médico, né? Não parece? O médico dando atestado: você vai tomar isso aqui uma vez por dia, antes do almoço, durante 6 dias.
É loucura, irmão. Estou falando, o evangelho é coisa de doido por Jesus. Se você não for doido por Jesus, você não entende isso aqui não. Você não entende o livro, não entende a mensagem da cruz, não entende nada. Você não entende que a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação, para libertar, para curar quem quer que seja. Se não se apaixonar por Jesus, não vai entender uma coisa dessa. Vai receber algumas migalhas que Deus tem dado aí, porque a pessoa só recebe migalha. Ela não quer Jesus de verdade. Teve uma mulher sírio-fenícia de nação que foi até Jesus Cristo porque a filha estava miseravelmente endemoniada. Jesus falou para ela: oh, não é bom tirar da mão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela falou assim: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos filhos. Jesus olhou para ela e falou: grande é a sua fé. Eu sempre fiquei com isso na cabeça, irmão. Jesus, a filha dela foi liberta? Foi. Ela falou: grande é a sua fé, vai. Do jeito que você acredita, vai acontecer. Ela chegou em casa, a filha estava curada, mas eu sempre fiquei com esse negócio entalado na garganta, sabe? Eu sempre, desde que eu li a primeira vez, eu sempre fiquei com isso encasquetado na minha cabeça. Porque eu acho que o que Jesus estava dizendo é: ó, você não é de Israel, você é sírio-fenícia de nação, mas eu quero você aqui em cima comigo, sentando na mesa com Pedro, Tiago, João, fazendo parte e passando a ser minha filha. Mas ela não entende desse jeito. Ela entende que se a filha ficasse liberta dos demônios, para ela já estava bom. E ele falou: então vai, do jeito que você crê. Você vê que a fé, até quem não é do evangelho, a fé pode fazer diferença. Amém, Jesus? Até para quem não quer saber da mensagem da cruz. Então você vê aqui hoje, está recebendo a palavra, está entendendo, recebendo a fé, você pode sair curado. Mas isso não quer dizer nada, porque outras batalhas virão. Um dia essa fé pode faltar. É de fé em fé. Entende? O Josué, ele chega então, olha que loucura, irmão. Uma vez por dia, sem fazer nenhum barulho, ele e os soldados, todo o povo tinha que rodar a cidade, voltar para o arraial, dormir, de manhã tomou um cafezão, vai de novo, 6 dias. No 7º dia, ele tinha que dar 7 voltas. No 7º dia. Depois da 7ª volta do 7º dia, ele tinha que gritar, todo mundo igual os doidos gritando. Aí eu te pergunto, se Deus mandasse, ou um homem que apareceu do seu lado do nada, chegasse para você e falasse assim: eu sou mensageiro de Deus, e Deus mandou você fazer isso na sua casa lá, naquele terreno que você quer comprar, pronto, Deus mandou você fazer isso aí, 6 dias, uma vez por dia, no 7º dia, 7 vezes, e depois gritar, você ia fazer? Você ia fazer? Não, sem conhecer a história do Josué. Agora você conhece a história do Josué. Sem conhecer. Eu já fiz esse ato de fé. Lá na freguesia em Jacarepaguá. Segunda-feira. Pela prosperidade do povo. Sabe o que eu fiz? Eu não sei, de repente até faço isso aqui também. Mas lá eu fiz isso. Durante 6 segundas-feiras, eu subia no início da reunião. A pessoa tinha que chegar na hora certa, 7h30, era 7h30 que eu fazia lá, iniciava às 7h30. Eu fazia uma oração com eles, pegava uma bandeira, todo mundo tinha uma bandeira na mão, Jesus é a nossa bandeira, a Bíblia fala. Eu descia do altar e ia embora, e eles vinham atrás de mim, com azeite, com azeite na mão, e eles com a bandeira. E eles iam atrás de mim, e eu ia andando pela rua Tirol, ali na freguesia Jacarepaguá, não sei se você conhece ali, ele é pela rua Tirol, e em cada esquina do quarteirão, eu deitava azeite e fazia uma oração com eles. Aí andava, na outra esquina, deitava azeite e fazia oração com eles, andava, na outra, aí deu a volta, 6 segunda-feiras, e na 7ª segunda-feira, 7 voltas. Teve gente que chegou lá passando mal, cansada de tanto que a gente andou. Amém, Jesus? Mas teve um monte de milagres para quebrar muralhas na vida das pessoas. Eu fiz esse ato de fé. Se prepara, qualquer hora dessa eu vou fazer um ato de fé desse aqui, e você vai ter que sair atrás de mim para pegar. Aqui o quarteirão é pequeno, né? Você entra aqui na rua Séries, não é? O quarteirão é pequeno, já sai daqui na outra aqui. Qual é o nome da outra mesmo? Essa próxima aqui, né? Jaques? Não.
Não, não. Você entra, Ceres, Sul América, e tem logo uma rua aqui, que eu esqueci o nome dela agora. Tá, tudo bem, eu esqueci. Mas é perto. Deu uma voltinha só, já está aqui. Lá não, lá era longe, o quarteirão era grande. Amém, Jesus? É loucura, é. Até o policial veio até a gente. Se você tem uma ideia. O policial veio, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu falei, calma, policial. Eu sou pastor daquela igreja lá, e eu estou fazendo com o meu povo um ato de fé, para Deus prosperar a vida deles, e também para acabar com a violência aqui em volta. Ele falou assim, ah, é? É. Eu falei, o policial. Ele falou, então, espera aí. Foi para o meio da rua, apitou, mandou os carros pararem, pode passar, passou. Aí a gente atravessou a rua, com o policial mandando eles parar. O policial ajudou a gente. Amém, Jesus? É loucura, não é? É loucura. Eu sou meio doido por Jesus. De vez em quando Deus manda eu fazer essas doideiras, eu faço. Você está dando para entender, sim ou não? Aí, só comentário. Isso você pode ler depois em Josué capítulo 6, tá? Esse que eu estou te falando. Em Josué capítulo 7, ele vai para uma batalha de uma cidade chamada Ai, uma cidade pequena. Ele manda os espias para Ai. Esses espias voltam e falam assim para ele, ô Josué, é pequeno lá. Manda uns 2-3 mil homens só, Josué, que já resolve. O Josué deu ouvidos a esses espias, não consultou a Deus, enviou os 2-3 mil e perdeu quase 40 homens lá que foram mortos. E botaram eles para correr, ele perdeu a batalha. E o Josué começou a chorar e querer desanimar de vez. Aí Deus falou, tem pecado. Tem pecado. Tira o pecado para você ver o que acontece. Josué tirou o pecado. Aí ele foi com um grande exército e venceu a cidade. Então, assim, irmãos, eu preciso entender que o pecado vai roubar a minha capacidade de ação. O pecado vai roubar a minha capacidade de refletir no que Deus quer que eu faça. E eu vou começar a querer ir com as minhas próprias forças, ou então dar ouvidos a outras pessoas. Porque a gente não vai conseguir compreender o que Deus tem para a gente. O evangelho dele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. A mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mas se eu não quero amar Jesus, se eu não quero realmente me apaixonar e ficar doido por ele, eu não vou conseguir entender. Aí eu vou desanimar, aí eu vou pegar conselho dos outros, aí eu vou começar a fazer burrada. A mulher descobre ou desconfia que o marido está traindo, ela vai buscar conselho na vizinha, que nem é crente nem nada. Aí a vizinha vai dar o conselho para ela, você é boba, se fosse eu já estava também botando um pá de chifre nele. É assim ou não é? É o conselho que a doida vai dar para outra doida. Não é o que a Bíblia manda fazer. Não é o que a Bíblia manda fazer. Mas é o conselho que vai receber, porque está buscando o conselho do mundo, irmão. A pessoa não está querendo saber da mensagem da cruz. Ela quer o milagre. Quem está entendendo? Então, eu entendi que eu preciso renovar a minha fé. Porque ele é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, mas aqueles que andam pela justiça de fé em fé, que eles vão descobrindo a justiça de Deus de fé em fé, de palavra em palavra, de revelação em revelação, de fé em fé. Você vai crescendo e vai vencendo suas batalhas em nome de Jesus. Vou fechar agora Romanos capítulo 12, texto conhecido, para a gente terminar a reunião. Terminar a reunião não, vou orar com vocês ainda, vamos tacar fogo no bicho. Fogo de dar cabeça aos pés. Não, vamos tacar fogo nos capirotos aí. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. É conhecido nosso, pessoal. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Então, quando ele fala de sacrifício, não está falando de você se cortar, se machucar, ficar fazendo um sacrifício que esfola seu joelho, que te faz ficar cansado, sacrifício que faz você vender tudo que tem. Não é essas loucuras que você vê por aí, não. O sacrifício aqui é vivo, santo e agradável. É você dedicado a servir a Deus, a aprender o que é a mensagem da cruz e começar a se libertar das coisas erradas e deixar tudo para trás. Está errado, fica para trás. Não quero mais saber de promiscuidade, de vício, de perturbação, dessas coisas. Não, só quero saber agora de ser sarado,
nas minhas feridas por Jesus Cristo. Amém? No 2 ele fala: e não vos conformeis com este. Isso aqui é importante, sim ou não? Esse mundo traga você, irmão. Ele engole você. Se você começar a dar ouvidos para as coisas desse mundo e desejar as coisas desse mundo, esse mundo vai engolir você. Ainda mais agora com essa tecnologia toda que existe. Não dê ouvidos para esse mundo. Não se conforme com ele. Tem gente se conformando. É normal, né? É normal agora, mas antes não era. É normal para o mundo, não pode ser normal para você e para a igreja. Tem coisas que hoje é normal. Há pouco tempo atrás você mesmo diria que não era, mas agora você está dizendo que é. Você está começando a concordar com esse mundo, se conformar com as coisas desse mundo. Não. Está amarrado em nome de Jesus. De vez em quando eu escuto alguém falar assim: pastor, está rangendo tudo, está doendo, meu corpo está doendo, mas é normal, né? Mudou o tempo. Não aprendeu nada na mensagem da cruz, hein? Quer dizer que virou o tempo, você já aceitou que é normal seu ombro doer, seu joelho doer, porque mudou o tempo, virou o tempo. Não, irmão, porque no frio dói tudo. Então já levanta, fazer um pequeno exercício e vai para esquentar. Está frio, esquenta, acabou. Amém, Jesus? Mas não vem, para com esse conformismo. Virou o tempo, por isso que está doendo. O meu corpo sentiu a virada do tempo aí. Não, que negócio é esse? Tem que ter cuidado, não se conforme com esse mundo, tá? E ele fala: mas, no contrário disso, o que eu tenho que fazer? Transformai-vos pela renovação do vosso. Sua mente tem que ser renovada. Aqui está a grande batalha. O diabo quer falar que você é um zero à esquerda, que não dá, não consegue, que você não tem entendimento, que você não vai conseguir vencer, que você vai ser derrotado, que isso aí é complicado, que você não consegue servir a Deus, porque não é para você estar na igreja. Ele vai tentar dominar sua mente de qualquer maneira, porque a mente dominada por ele não consegue amar a mensagem da cruz. Não consegue compreender a mensagem da cruz. Ele quer te cegar para a mensagem da cruz. Amém, Jesus? Então eu tenho que me transformar, sendo renovado nos meus pensamentos, para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer aproveitar, conseguir a vontade de Deus na sua vida? Você quer aproveitar disso, quer conquistar a vontade de Deus na sua vida? Tem que transformar. Tem que entender e amar a mensagem da cruz. Diga amém, Jesus.